leva para meu segundo tema, que é os problemas que o Chapo tem. Não é os problemas que o Chapo tem. Há muita coisa que alguns de nós provavelmente não estejam a analisar. O Chapo, neste momento, tem as instituições, mas tem um problema, tem muitos problemas, né? Tem muitos problemas. Muitos problemas, na verdade, que eu vou fazer questão de estruturar aqui, ok? Vou fazer a questão de estruturar aqui para vocês. Vamos falar ponto por ponto sobre essas questões. O primeiro ponto que eu acho que o Chapo tem é que ele foi eleito pela CNE, STAI e Conselho Constitucional, apadrinhado pela UIR, num contexto de uma geopolítica não muito favorável, não é? Não muito favorável. Por quê? Enquanto ele é eleito cá, no outro lugar do mundo, vocês sabem, nos Estados Unidos, é eleito o Trump. O Trump, ele pertence a uma ideologia política da direita, ok? E gajos da direita são gajos muito para a democracia, que são alérgicos à corrupção, e ele, como sabem, é alguém extremamente muito radical quanto às lideranças africanas. E uma das coisas que eu quero aqui comentar é que isto é um calcanhar daqueles para o Chapo. Uma das medidas que o Trump tomou é congelar, pelo que vejo nas notícias que estão a passar aqui, vários financiamentos externos. Todo o dinheiro que é drenado para ditaduras africanas, porque os democratas, os democratas, digo, os John Biden e companhia, não vê nenhum problema em financiar muitas ditaduras, ok? Muitas ditaduras. Então, eu acho que isto é um problema muito sério. Por quê? Porque o país em si, a Frelimo em si, governou o país ao longo dos 50 anos na base da mendicidade, não é? Na base da mendicidade, entregando os seus recursos praticamente gratuitamente e, em troca, depois ir mendigar. Isto é um problema muito sério, porque não há dinheiro, okay, para aquelas organizações que vocês já conhecem, para poder financiar, okay, financiar os governos corruptos africanos, incluindo o governo do Chapo. Então, ele terá que aprender a caminhar com os próprios pés. Aí está o maior problema ainda, ok? O maior problema ainda. Qual é? É que, não tendo dinheiro dos Estados Unidos para Moçambique, que é um dos maiores financiadores do nosso orçamento do Estado, você tem um outro problema maior. Qual é? É que, para o país andar, seria necessário nós chegarmos numa dimensão de produtividade maior para que o nosso orçamento dependa única e exclusivamente daquilo que são as nossas produções passaqueiro que são internas. Não sou economista, mas dá para vocês entenderem onde eu quero chegar. Isto tem um problema muito sério. Qual é? É que boa parte dos recursos naturais das minas deste país, areias pesadas, pedras preciosas, estão na posse de algumas famílias poderosas da Frelimo, generais, ok? Presidentes, ex-presidentes, etc., comandantes, etc., que não consigo ver o Chapo com tomates suficientes para chegar nos seus camaradas, pedir que eles abram a mão da mamadeira dos recursos que eles estão já a explorar há muito tempo, para que eles possam servir verdadeiramente aos moçambicanos. Ok? Não sei se vocês percebem que a minha abordagem. Não consigo ver ela ter capacidades de chegar
nas oligarquias ou nas famílias que detêm boa parte dos recursos deste país, fazer-se presidente neles, impor para que eles possam abrir mão. Sabe, essas empresas que, esses recursos que nós tanto falamos, não é porque não são explorados. São explorados nesse país. Já venderam nesse país um rubi, ok? Um rubi, podem pesquisar aí, a mais de 26 milhões de dólares. Pesquisem. Não é um único, são vários rubis que vendem a milhões de dólares neste país. Mas quem controla, obviamente, esses empreendimentos, essas minas, essas mineradoras, esses recursos, a madeira, os negócios da madeira, os negócios dos rubis, os negócios de gás natural, os negócios, são as famílias pertencentes à Frelimo. Então, para que esses recursos possam voltar para o povo, seria necessário alguém com tomates suficientes para chegar, repito, para chegar a dizer aos camaradas que devem abrir a mão desses recursos da forma como eles são explorados para que possam beneficiar realmente os donos da terra. Isso é quase impossível. Aliás, é por causa dessas famílias que, mesmo diante da evidente perda do Chapo nas eleições, mesmo ele querendo não ser presidente, não havia como, porque há interesses muito superiores, deixando os interesses que possam vir de outro, vamos dizer, interesses externos. Falo de interesses mesmo internos. Há interesses, sim, de que o poder continue com a Frelimo, porque existe um preceito legal que diz que a terra pertence ao Estado. Só que este preceito de a terra pertence ao Estado significa, em outras palavras, que as terras mais produtivas deste país, as terras que detêm recursos minerais, as terras que detêm recursos florestais, pertencem à Frelimo. E são eles que controlam, obviamente, essas terras todas. Então, perder o poder significaria entregar essas terras, obviamente, no controle de outro Estado. Ou melhor, Estado no sentido de pertence ao governo, né? Se você olhar para aquilo que é a estrutura, o funcionamento do nosso país, porque o governo tem a legitimidade e a autonomia de chegar a tirar da sua casa para poder explorar um recurso que foi encontrado naquela terra. Então, isto é um problema muito grande, muito grande. Então, digo-vos uma coisa, mas que não existisse o presidente do povo, o Chapo sozinho, ele tem um problema muito maior, que não vai conseguir, obviamente, resolver, porque dependerá, obviamente, da bondade e boa vontade dos camaradas. E esses nunca têm essa boa vontade e essa bondade de, obviamente, dar alguma coisa para o povo. Vocês devem aprender uma coisa. A Frelimo não se arrepende. A Frelimo não tem dó de ninguém. A Frelimo nunca vai fazer nada pelo povo. A Frelimo não tem sentimentos, ok? Ela vive num estágio, ok, psicológico de total anedonia. Ou seja, ela nunca tem qualquer tipo de sentimento. Importa apenas os seus ganhos, aquilo que eles recebem e ponto final. Tá bom? Então, Chapo tem este grande problema. Não vai ter dinheiro dos americanos, ok? Não vai ter também o dinheiro, porque os camaradas não vão poder dar isto a eles. O que é que restará? Restará apenas usar os anos que tem para justificar, obviamente,
para justificar que o país está do jeito como está, porque ele encontrou escangalhado no governo de Inhosse, isso é verdade. Mas este país, na condição que se encontra, nas mãos de um olheiro, ele se torna uma obra de arte. Nas mãos de um tapaceiro, eles se tornam uma tecelagem fora de sério. Se aqueles recursos todos tivessem alguém que pudesse tocar neles de forma honesta, renegociar os contratos, que eu acho que isso também não vai conseguir fazer, porque é ir nos camaradas dizer temos que renegociar, as vossas empresas estão a mamar nesses gajos, por isso que nós estamos a ir na Mosal e dizer, epá, parem lá de comer com as vossas consultorias aqui, vamos negociar o contrato para beneficiar o povo. Eu acho que isso não vai acontecer, repito. Esqueçam isso. Ok? Então, ele tem um problema muito sério. A única coisa que lhe resta é definitivamente ver o tempo a passar e nada a fazer. É a única coisa que lhe resta. Então, ele precisa compreender isso. Aliado a isto também, como dizem muitos jornalistas, isso não sou eu que digo, que muitos entendem que há fortes possibilidades dele mesmo não estar a ter autonomia suficiente até para decidir sobre os caminhos que deve tomar no seu próprio governo institucional, incluindo a possibilidade de escolher ministros, o que faz com que até hoje não tenha conseguido formar o seu governo. Há muita coisa que ainda não conseguiu, secretarias do Estado, há várias coisas que ainda estão paradas. Mesmo os ministros já formados, parece que foram formados por imperativo da lei. Teve que se correr se encontrar ministros para que pudessem empossar os outros órgãos titulares, sobretudo as assembleias provinciais. Isto é um problema muito sério. É um problema muito sério. Ok, mas prontos. Ficou claro aqui para vocês que não há absolutamente condições nem humanas, nem técnicas por parte do Chapo para poder fazer este país ir para lugar nenhum. O único neste momento que ainda pode mudar o destino do país, os destinos do país, é o VM7. É o presidente do povo. Se o povo quer realmente que este país possa ter algum rumo, deve depositar a sua total confiança no presidente do povo. Por quê? Ele sabe o que tem que ser feito. E é isso que ele vai fazer. Mas também ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Precisará, obviamente, deste apoio popular. Por isso que não se governa sem povo. Não existe isso. Não existe isso. Quando essas medidas forem tomadas, o povo deve fazer de tudo para que elas possam ser implementadas, porque só assim que nós conseguimos resgatar o nosso país.